1, 2, 3 ou 4 folículos? Quantos seriam necessários para eu ter sucesso na minha fertilização in vitro? Se eu responder depende, você ficará brava, mas na verdade me acompanhe nesse vídeo e eu terei o prazer em responder essa pergunta, o que envolve tudo isso, quantos folículos são importantes, o que é necessário para termos um número ideal de folículos para obtermos a gravidez. Eu sou Alessandro Schufner, médico, especialista em reprodução assistida pela Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e darei essas respostas. A quantidade de folículo ideal para o resultado positivo, na verdade, vai depender de uma avaliação prévia que é feita, exatamente para a gente conseguir ter uma perspectiva de quantos folículos teremos, que sucesso a gente vai obter, qual a taxa de gravidez, né? Eu costumo falar que a gente vai estimar sucesso, assim como também mapear risco, isso é importante, prévio ao tratamento. Então a gente faz exames, por exemplo, um exame de sangue para, chama hormônio antimileriano, para determinar a reserva ovariana dessa mulher. Né? Existe uma outra forma, através do ultrassom transvaginal, com contagem folicular antral, dependendo, na época específica do ciclo menstrual, no período menstrual, também é uma boa técnica a ser empregada. E dessa forma, então, a gente define qual medicamento eu vou usar, que dose eu vou usar, quantos folículos eu acho que eu conseguirei, né, para obter a gravidez. A gente sabe que existe, infelizmente, uma diminuição da quantidade de óvulos já a partir dos 35 anos da idade da mulher, né? A quantidade, a qualidade está relacionada também à idade, mas a partir dos 38 anos também há a queda. Então a gente pensa que vai passando a idade, vai diminuindo a quantidade e também a qualidade, né? Então desta forma a gente vai ter que aumentar o número de folículos para obter o sucesso, né? Então desta forma é que acontece. Mas em linhas gerais, só para a gente entender melhor, seria da seguinte forma. A gente vai fazer então a gente definiu através do MH, né, do hormônio antimileriano, por exemplo, exame de sangue, que nós vamos usar um determinado medicamento, uma determinada dose. E a gente vai fazer o controle seriado com ultrassom para definir quantos folículos estão crescendo, né, para que então a gente aumente a dose, diminua, tá ok, tá bom, vamos deixar da forma que tá. Vai depender dessa resposta do ovário, da medicação que a gente está aplicando para essa paciente. Isso é muito pessoal e varia inclusive intrapessoal. Numa mesma mulher, de um mês para o outro, pode ter uma resposta diferente usando a mesma droga e a mesma dose, né? Mas a gente vai então acompanhar através do ultrassom para definir melhor como é que está indo esse crescimento dos folículos. Desta forma, quando o folículo atinge um determinado tamanho, a gente vai programar então a aspiração desses folículos, né? A gente vai aspirar, guiado por um ultrassom transvaginal, um aparelho que faz uma pressão negativa, a gente aspira esses folículos, que em tese todo folículo tem um óvulo, né? Mas que muitas vezes a gente não recupera esse óvulo que a gente fala, né? O óvulo degenerou, o óvulo estava grudado à parede do folículo, naturalmente ele fica lá, ele não sai, né? Porque era um óvulo de má qualidade, possivelmente, mas a conta que a gente tem é uma recuperação de mais ou menos 80%. O que quer dizer isso? Eu tenho lá 10 folículos, eu vou ter 8 óvulos presentes. Desses 8 óvulos bons, a gente vai injetar ou fazer fertilização in vitro padrão e vão formar 6 embriões, né? De 6 embriões, em terceiro dia no seu desenvolvimento, a gente leva blastocisto, o embrião no quinto dia, por exemplo, e vão chegar a 3 embriões, né? Então a conta é mais ou menos esta. De 10 folículos, vão chegar lá 3 embriões em blastocisto. Se a gente quer menos folículo, menos embrião em blastocisto, diminui a quantidade de folículo, né? Esse número, numa paciente, por exemplo, abaixo de 35 anos, vai obter uma taxa de gravidez muito boa se chegarem a blastocistos expandidos, grau A, que a gente fala, um blastocisto expandidão, bonitão, a taxa de gravidez é excelente, né? Mas, para a gente prever isso e afirmar vai acontecer, isso é muito difícil, né? Da gente ter essa certeza toda. Claro, quando a gente começa um ciclo, a gente está pondo aquele casal, o percentual daquele casal, num determinado grupo de pacientes, né? Então, muitas vezes, 10 folículos é mais do que o suficiente para essa mulher obter a gravidez, mas muitas vezes não, né? E outras vezes a gente acha que vai conseguir 10 folículos e não consegue esses 10 folículos, né? Podem ser menos folículos. E que na realidade a conta que a gente tem, na realidade, assim, basta um, né? Tendo um bom folículo com um bom óvulo, um bom embrião, acabou, é o suficiente. E também a gente tem que entender que às vezes a gente atingiu o teto, né? Então eu vou estimular a ovulação na mulher com 41 anos de idade, eu vou ter 4 folículos.
Tá bom? Tá bom. Não vai conseguir mais do que isso, né? Para a gente entender, por exemplo, uma mulher com 41 anos, baixa reserva ovariana, eu dei a dose máxima do medicamento, que supostamente seria o melhor tratamento para ela, e tem 4 folículos, né? Aí eu vou mudar o medicamento. Aumentar a dose não tem jeito, já estou na dose máxima, por exemplo. Vou mudar o medicamento. Tudo bem, pode mudar. Mas quando você muda o medicamento, você está mudando a chave. A fechadura já está no ovário da paciente. Então você não vai abrir mais folículo, não vai ter mais óvulo presente, porque a baixa reserva já está ali, já está determinada. Então isso também é importante. Por isso que eu comentei no início do vídeo. Depende de cada mulher, né? Mas tendo um óvulo de boa qualidade ali, vai ser o suficiente para então obtermos a gravidez. E desta forma, a gente consegue ter o bom óvulo, depois disso ter o bom embrião, a partir do espermatozoide do marido, e sim agora conseguir formar o bom embrião e transferir esse embrião para o útero dessa mulher. E se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais vídeos quando a gente publicar, ative o sininho, deixe seu comentário, se ainda não fez, curta o vídeo e encaminhe também para alguém que possa ter a mesma necessidade que a tua, e fique atento aos próximos vídeos e em busca do beta positivo.